Oi, pessoal. Eu sou Elias, professor aqui do ICMC, da USP, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, sediado no campus de São Carlos, e hoje eu vou falar sobre métodos rápidos de primeira ordem para otimização convexa, suave e restrita. Vou começar esclarecendo o que eu quero dizer por otimização convexa, suave e restrita. Então, o problema com o qual a gente vai lidar vai ser um problema de minimizar uma função f que toma n variáveis e retorna um valor real, e essa função ela é convexa e diferenciável. Eu digo que ela é suave porque a gente vai supor que o gradiente, além de diferenciável, a gente vai supor que o gradiente dela é Lipschitz, ou seja, que existe uma constante LF maior que ou igual a zero, tal que a norma da diferença entre o gradiente da f em x e o gradiente da f em y é menor que ou igual a LF vezes a diferença entre x e y, vezes a norma da diferença entre x e y. Então, o gradiente ele não amplia ele não amplia demais a diferença entre dois vetores. Isso é uma medida de suavidade. Opa, vamos diminuir um pouquinho a minha imagem para que a gente possa ler tudo que está aqui. Então, a gente está tentando minimizar sem restrições, está vendo? A gente pode procurar qualquer uma das opções de n valores, de valores para as nossas n variáveis. Dentre todas essas, aqui obter o menor valor da f. Tá? A gente está supondo que nossa f é convexa e a gente está supondo que o gradiente da f é Lipschitz, ou seja, que ele não estica demais as distâncias entre os pontos onde os valores do gradiente estão sendo calculados. Um exemplo de modelo que se encaixa nessas hipóteses é o problema de quadrados mínimos, que é minimizar a norma ao quadrado da diferença entre ax e b. Se A é uma matriz que modela algum fenômeno físico e B são os dados medidos desse fenômeno físico, a gente quer tentar encontrar a causa que melhor explica aqueles dados B. Ax menos B é a diferença entre ax e B, e a gente está tentando minimizar a diferença entre ax e b aqui. A gente utiliza a norma 2 ao quadrado, que é a norma euclidiana ao quadrado, porque essa função ela é diferenciável e suave. Né? Se a gente for calcular o gradiente dessa f, a gente vai obter que o gradiente da f de x é igual a transposto, abre parênteses, ax menos b, fecha parênteses. Então, dá para calcular, é um exercício interessante. Se você está meio enferrujado no cálculo diferencial multivariado, é uma boa oportunidade para calcular, para exercitar as suas habilidades de cálculo multivariado e calcular esse gradiente aqui. E a hessiana dessa função objetiva ela é A transposto A. A transposto A é uma função que é semidefinida positiva, no mínimo. Tá? Se a A não tiver posto completo, ela é semidefinida positiva, e se a A tiver posto completo, ela é definida positiva. Então, como a hessiana da nossa função f é semidefinida positiva, isso significa que a f é convexa. Então, essa é uma função que se encaixa na hipótese de convexidade. Além disso, se a gente for calcular a diferença entre dois gradientes, no gradiente da f no x e o gradiente na f do y, a gente vai ver que dá simplesmente A transposto A vezes, abre parênteses, x menos y. E isso, pela definição da norma 2 de matrizes, a gente vê que dá menor que ou igual a norma 2 da matriz A transposto A vezes a norma 2 de x menos y. Isso porque eu estou considerando a norma induzida. Né? E a norma induzida ela é o supremo de todos esses produtos aqui, e pela própria definição acaba saindo a desigualdade, é uma norma submultiplicativa, a norma 2 para matrizes, então isso equivale, e para a gente é suficiente para mostrar que a gente tem, né, nossa constante LF, então fica a norma 2 de A transposto A. Então ela também é suave no sentido de que o gradiente é Lipschitz, é uma função super bem comportada que se encaixa nas nossas hipóteses. Tá? Então um algoritmo básico para resolver esse tipo de problema é o algoritmo de máxima descida, que também é conhecido como o algoritmo do gradiente. O que são métodos de primeira ordem? Que a gente mencionou no título dessa apresentação, que a gente ia estudar métodos rápidos de primeira ordem. Então nós vamos primeiro
primeiro tentar definir muito informalmente aqui o que é um método de primeira ordem. Um método de primeira ordem é um método que vai utilizar apenas a primeira derivada da função, por assim dizer, ou seja, o gradiente. Pode ser que venha utilizar o valor da função também. Muitos métodos de primeira ordem incorporam uma busca direcional que exige que seja satisfeito um critério de descida suficiente. Esse critério de descida suficiente, ele é baseado no valor da função objetivo no próximo ponto para o qual estamos indo no nosso algoritmo. Mas a gente aqui, nessa apresentação, eu vou simplificar a exposição e não vou discutir esses critérios de descida suficiente. A bibliografia que eu vou mencionar tem, então vocês podem, se quiserem se aprofundar, ir lá. Aqui a gente vai simplesmente pensar no algoritmo, em algoritmos que possuem o tamanho de passo fixo, lambda. Como nossa função ela é suave e tem o gradiente Lipschitz, esse tipo de algoritmo aqui ele converge para lambda suficientemente pequeno. Mais precisamente, a gente garante a convergência desse tipo de método se o lambda for maior do que zero, mas também for menor do que 2 sobre LF, que é aquela constante de Lipschitz que aparece para o nosso gradiente nas nossas hipóteses. Né? Então aqui a gente tem garantia de convergência. E esse método de máxima descida tem garantia de convergência um pouco mais fraco até, mas tem, né? Até no caso em que a função f não é convexa. A gente não precisa da hipótese de convexidade para esse tipo de algoritmo aqui, o método de máxima descida ou o método do gradiente funcional. O que é o método de máxima descida ou o método do gradiente? O método de máxima descida ele calcula a próxima iteração aqui, o xk mais 1, a partir da iteração atual, mas caminhando na direção negativa do gradiente multiplicado por um escalar apropriado, porque a gente quer, de fato, né, garantir que a gente não vai demais, não se empolga demais na direção negativa do gradiente, porque isso pode acabar arruinando a natureza de descida do nosso método. Porque se você anda demais numa direção que localmente é de descida, ela pode deixar de ser de descida e você até aumentar o valor da função objetivo. Mas para tamanhos pequenos, tamanho de passo suficientemente pequeno, isso aqui vai reduzir o valor da função. Ou seja, o valor da função no xk mais 1, da função f no xk mais 1 vai ser menor do que era o valor da função f no xk. Tá? Então esse algoritmo converge. No caso de quadrados mínimos, a gente já calculou o gradiente, né? Então o método xk mais 1 é igual a xk menos lambda gradiente de f de xk, fica simplesmente xk mais 1 é igual a xk menos lambda, A transposto, abre parênteses, a xk menos b, fecha parênteses, porque isso aqui que está depois do lambda é justamente o gradiente da f de quadrados mínimos. Né? Então é bastante simples. E aqui eu vou dar um exemplo de uma aplicação, para a gente ver como que fica, né, isso na prática. Será que isso é útil? Sim, é bastante útil. Esse tipo de método de primeira ordem, normalmente a gente utiliza esses métodos para problemas com um número muito grande de variáveis, porque a gente não tem outra opção que não seja calcular no máximo o gradiente. Eu não tenho como calcular a hessiana. Essa hessiana aqui, se vocês forem fazer umas contas, vocês vão ver que ela é enorme, muito provavelmente nem caberia na memória do computador a hessiana para esse tipo de problema. Né? Ou cálculos envolvendo a hessiana também não são exatamente viáveis nesse tipo de problema que eu vou mostrar para vocês. Tá? Outro comentário que eu gostaria de fazer é que a nossa função de quadrados mínimos ela é uma função quadrática com a hessiana semidefinida positiva, então nós poderíamos utilizar para essa função aqui o método dos gradientes conjugados, que é muito mais eficiente que o método de máxima descida e vai competir com o método de Nesterov, que eu vou mostrar a seguir. Tá? Entretanto, a ideia dessa exposição aqui é que nós vamos ter uma aula na sequência que vai falar de minimização parcialmente suave, e aí, nesse caso, não é mais possível, mesmo que a parte suave seja quadrática, de aplicar o método de gradiente conjugado. Então, eu estou falando aqui, eu estou utilizando como exemplo uma função de quadrados mínimos, mas os métodos que eu estou expondo, eles vão servir para problemas mais gerais, tá, pessoal?
inclusive no método, se o problema for somente o problema de quadrados mínimos, talvez seja melhor até utilizar gradientes conjugados. Bom, no nosso exemplo aqui vai ser o exemplo de reconstrução de imagens. Tá? A gente vai ter uma imagem que ela é borrada e a gente quer saber qual que é a imagem original. Isso poderia acontecer, por exemplo, se fosse uma imagem capturada em movimento. Então, aquela imagem capturada com a câmera em movimento, digamos que a câmera se movimentou por algum motivo, ela é uma imagem borrada e a gente quer saber qual que era a imagem de fato original, sem estar borrada. Então, aqui os dados B que a gente tem, eles serão os pixels de uma versão borrada de uma imagem que a gente não conhece, mas gostaria de conhecer. A gente tirou uma foto se mexendo, com a mão tremendo, e aquela imagem ficou borrada, mas a gente gostaria de obter a imagem verdadeira, por assim dizer. Então, nosso operador A, ele vai ser tal que se x é a imagem original, então A vezes x é a versão borrada daquela imagem original. Né? Essa operação que leva o x no A até x, ela é obtida através de uma operação matemática que se chama convolução. A convolução é uma operação muito comum em processamento de sinais digitais, e ela já está implementada em muitos pacotes computacionais, inclusive aqui ela está implementada no pacote SciPy Signal através da função convolve. Então é ela que nós vamos utilizar para calcular o produto AX. A gente vai dar o x, que é uma imagem, e calcula. A gente vai precisar do produto AX porque isso faz parte do cálculo do gradiente. Vamos voltar para o gradiente da nossa função, tá vendo aqui, ó? Se eu tiver uma iteração xk, eu vou precisar calcular AX para calcular o gradiente da minha função objetivo. E aí eu vou subtrair B e depois eu vou precisar calcular A transposto vezes o resultado da subtração de B no AX. Então, A transposta também é uma operação comum em processamento de sinais digitais, que é chamada de correlação, e também está implementada a ação da transposta no módulo scipy.signal através da função chamada correlate. Nós vamos usar essas duas para calcular o gradiente da nossa função objetivo. Né? Nós vamos utilizar como exemplo uma imagem que está disponível no módulo Skimage, que é a imagem da astronauta. Só que a gente vai pegar a imagem da astronauta aqui e a gente vai transformar ela numa versão monocromática. Daria para trabalhar com a versão colorida da mesma forma, mas nós vamos simplificar a exposição trabalhando com a versão monocromática da astronauta. Ela é uma imagem de 500 por 512 pixels, então o número de variáveis aqui é 262.144 variáveis que a gente vai ter que descobrir o valor delas. É um tamanho considerável. Muito provavelmente a gente teria dificuldade de aplicar métodos que não fossem de primeira ordem nesse caso aqui, tá, pessoal? Então faz sentido a gente estar utilizando métodos de primeira ordem. E essa imagem verdadeira, essa imagem a gente não vai saber, entre aspas. Nós sabemos porque nós estamos fazendo um experimento sintético aqui, mas o que o nosso método vai receber vai ser uma versão borrada dela, vai ser uma versão meio distorcida. Então nós vamos implementar as operações x em AX e x em A transposto x em termos da função convolve e correlate, como eu já havia mencionado. Nós vamos pegar um kernel de convolução de tamanho 7 por 7. Isso vai ser uma imagem constante que vai tirar uma média dos 49 pixels e colocar no pixel central. Tá? É isso que a convolução faz, por isso que ela borra a imagem passa a ser média dos pixels vizinhos, ao invés de ser o valor do pixel propriamente dito. E aqui eu implemento como A transposto x, utilizando a correlação. Nós vamos testar se de fato uma é uma transposta da outra. Isso aqui é uma boa prática. Eu aconselho vocês sempre fazerem isso, porque nós estamos dependendo para o nosso método funcionar de que de fato essas sejam as adjuntas uma da outra, né? Já que isso é fundamental para que a gente esteja de fato calculando o gradiente da nossa função objetivo. Então a gente testa, porque se a uma igualdade, veja, y transposto vezes AX, isso daqui dá um número real. Quando eu faço o transposto de número real, é ele mesmo. Então, quando eu calculo o transposto desse cara, tem que dar o mesmo valor. E o transposto dele é x transposto A transposto y. Porque o transposto do produto é o produto das transpostas, só que na ordem inversa, que é justamente aqui, olha só.
O último que aparecia era o x, aqui é o primeiro que aparece transposto. Aí o segundo que aparecia, o penúltimo, era o a, aqui aparece a transposto. E o primeiro que aparecia era o y transposto, ele transposto é y, então está aqui. Esses dois caras têm que bater. E eu faço essa continha aqui, y vezes ax, né? É o produto de todas as componentes somado, que vai dar... Esse cara eu podia usar o dot também, do NumPy, para fazer essa conta, daria na mesma. E aqui eu faço a conta x transposto a transposto y, né? Faço as duas contas e vejo que bate. Dá uma diferença na última casa decimal, efeito do arredondamento numérico, não tem problema nenhum. Eu posso rodar isso aqui várias vezes que vai dar o mesmo valor. Então, testamos, né? Que A e a transposta estão implementados corretamente. Aqui, ao menos uma é a transposta da outra, assim, sem dúvida. E agora nós vamos pegar e borrar nossa imagem, que é A vezes a imagem original. E esses são os dados que a gente vai passar para o nosso modelo. A gente não sabe a imagem original, né? A gente sabe a imagem borrada e vai tentar obter a imagem original. E aqui esse resto de código é só para mostrar as duas imagens lado a lado, a original e a borrada. A gente vê que a borrada ela tem menos contraste, alguns dos detalhes não ficam tão facilmente visíveis na versão borrada. E é isso que a gente quer resolver. O nosso problema de otimização vai ser partir dessa imagem borrada e chegar na imagem original resolvendo quadrados mínimos. Como é que funciona esse quadrados mínimos aqui nesse caso? Eu tenho imagem borrada, eu vou querer encontrar a imagem x tal que borrando ela eu me aproximo o máximo possível da imagem borrada. E essa imagem muito provavelmente vai ser algo semelhante à imagem original, claro, né? Porque eu borrando a imagem original eu obtive exatamente os meus dados que são a imagem borrada. Então, eu tentando encontrar a imagem desconhecida que borrada me seja o mais próximo possível dos dados que eu tenho, eu muito provavelmente, e de fato vou, encontrar a imagem original. Bom, vou definir minha função objetivo aqui. Minha função objetivo é meio vezes a norma 2 ao quadrado de ax menos b, que é essa conta aqui. O que é a norma 2 ao quadrado? A norma 2 ao quadrado é a soma de todas as componentes do vetor ao quadrado. E é isso que eu estou fazendo aqui. Daria para utilizar uma rotina do NumPy para calcular isso, mas efetivamente dá na mesma. E aqui é o gradiente. Lembre que o gradiente é A transposto, abre parênteses, A vezes x menos b. E como eu defini de forma conveniente minhas rotinas A transposto e A, fica bastante parecido, inclusive, com a formulação matemática aqui, né? E agora eu vou definir uma função que implementa o meu método de máxima descida. Para esse caso aqui, como eu vou querer avaliar a velocidade de convergência, depois a gente vai ver isso já já, eu vou guardar todas as iterações aqui. Todas as iterações serão armazenadas, né? Por isso que eu estou criando uma lista chamada iters, que já começa com a iteração inicial, que é o pontapé inicial, que todo método iterativo precisa, e esse pontapé inicial tem que ser fornecido pelo usuário. E agora, o número de iterações, nesse caso o nosso critério de parada vai ser simplesmente o número fixo de iterações pré-determinado pelo usuário, então eu vou rodar o meu algoritmo por niter iterações. Niter é o número de iterações, step é o tamanho do passo, gradiente é o gradiente da função objetivo e x é o pontapé inicial, é a estimativa inicial que a gente dá para a nossa imagem. Então eu vou lá e faço x, recebe x menos step vezes o gradiente de x. O método de máxima descida, pura e simplesmente. Aí eu coloco esse x na iteração lá e repito até que eu termine o número pré-determinado de iterações que o meu usuário mandou a gente rodar. Terminamos a implementação, agora nós vamos executar o nosso método. Para executar o método, eu determino de fato 100 iterações. Digo que a minha imagem inicial vai ser uma matriz cheia de zeros do tamanho da imagem, que eu sei qual que é, mas eu poderia colocar os dados B aqui, talvez fizesse mais sentido, porque aqui eu estou utilizando informação a respeito da imagem original, mas não faz diferença isso aqui, porque
é uma matriz cheia de zeros, né? Que eu estou começando com uma imagem nula. Passo a imagem inicial, o gradiente da função objetivo, tamanho de passo eu chutei 1, rodo o número de iterações, levou 4,7 segundos, já executei isso aqui, tá? Levou 4,7 segundos para executar, agora eu calculo o valor da função objetivo em cada um das iterações pelo qual o meu método passou, e vamos ver o resultado. Eu poderia rodar de novo aqui para vocês verem rodando, mas não tem nada muito emocionante, só ia passar o tempo aqui. Aí a gente pode observar que a imagem original ela ainda tem mais detalhes, ainda não está tão perfeita a reconstrução, mas já está muito mais próxima da original, depois de 100 iterações, do que estava a imagem que era a imagem borrada que foi fornecida como dado para o nosso algoritmo, né? Eu vou mostrar para vocês, porque aqui eu já escolhi de antemão o tamanho de passo 1, mas se eu tivesse escolhido o tamanho de passo não tão apropriado assim, por exemplo, 10, o que aconteceria? Né? O método ele funciona com tamanho de passo que tem que ser pequeno o suficiente. Né? Se o tamanho de passo não for pequeno o suficiente, a gente tem dificuldade na execução do algoritmo, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. O computador está sofrendo um pouquinho porque eu estou gravando ao mesmo tempo que eu estou rodando o algoritmo. Eu já notei que esse laptop aqui ele tem tido dificuldade com isso. Então vamos ser um pouquinho paciente. 26 segundos não é o tempo de execução típico do algoritmo. Tá? Agora eu estou calculando o valor da função objetivo também, vai levar mais tempo do que deveria. Em breve a gente tem já os valores de função objetivo aqui. E agora vamos plotar. E nós vamos ver que com tamanho de passo um pouco maior, as coisas já não vão tão bem. A função objetivo, na realidade, aumenta de tamanho, explode, né? Vai para 10 elevado a 187. A imagem que a gente obtém não tem nada a ver com nada. Por quê? Porque a gente não está satisfazendo a hipótese de que o nosso tamanho de passo é pequeno o suficiente para garantir a convergência do algoritmo. Voltando para o tamanho de passo que eu estava utilizando, vamos esperar executar, porque depois a gente vai comparar com o método rápido. O método do gradiente, ou o método de máxima descida que eu estou mostrando aqui, é um método de primeira ordem, mas não é um método rápido, que é o assunto dessa aula. Vamos deixar ele rodando? Enquanto isso, eu posso já comentando sobre métodos rápidos de primeira ordem. O método rápido mais famoso de primeira ordem é o método de Nesterov. O método de Nesterov, que foi apresentado pelo matemático Yuri Nesterov em 1983, num artigo publicado num periódico da extinta União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele pegou um problema que é exatamente um problema como esse que a gente está considerando aqui, um problema de otimização irrestrita, em que a função objetivo é convexa e é suave e possui um gradiente Lipschitz, e desenvolveu um método que é mais rápido do que o método do gradiente para resolver esse tipo de problema. Então, se você quiser os detalhes, tem mais detalhes aqui, por exemplo, a busca direcional está detalhada, como é que funciona, é muito simples, tá? Mas eu não quis perder tempo na nossa exposição aqui falando disso. Está detalhado nesse paper. A demonstração matemática de por que o método funciona e é mais rápido está detalhado nesse paper. Então, vocês podem procurar os detalhes ali, tá? Então, como eu já mencionei, o método de Nesterov ele permite o uso de uma busca direcional com critério de descida suficiente, se você não souber um tamanho de passo para começar, mas aqui a gente vai simplificar a exposição novamente com o uso de um tamanho de passo lambda fixo que seja suficientemente pequeno. E suficientemente pequeno aqui novamente significa menor do que 2 sobre LF. Tá? E o método é isso que está na tela, e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Na primeira linha, a gente vê que a gente vai armazenar numa variável intermediária chamada de YK o resultado que seria
idêntico ao tamanho ao passo do método de máxima descida ou método do gradiente. Xk menos lambda, gradiente de f de xk. Só que a gente vai atualizar a iteração como uma combinação entre esse ponto yk e um escalar, porque os tks são escalares, então tk menos 1 dividido por tk mais 1 dá um escalar, vezes, abre parênteses, yk menos 1. Então, a combinação entre a iteração atual e as iterações anteriores. Duas iterações anteriores. A iteração imediatamente anterior, vai. Com o tempo, esse escalar tk tende para infinito, esse cara aqui tende para 1, então fica aproximadamente 2yk menos yk menos 1. Aproximadamente, com o tempo, nas iterações posteriores, mas no começo não. E a atualização para essa sequência tk é dada por tk mais 1 é igual a 1 mais raiz quadrada de 1 mais 4tk ao quadrado dividido por 2. É uma receita de bolo, eu não vou entrar nos detalhes aqui por que isso funciona, mas não é nada tão esotérico quanto parece, simplesmente expondo aqui. Existe um raciocínio matemático por detrás e que motiva, né, essa atualização. Bom, um monte de coisa aqui precisa ser inicializado. X0, como sempre, o usuário precisa chutar alguma aproximação inicial, seja ela aleatória, como a gente está fazendo aqui, a imagem cheia de zeros, etc. O contador de iterações começa, como sempre, com k igual a 0. O t0, que é o primeiro valor de t aqui, ele é igual a 1. E a gente vai ver que na iteração 0 aqui, quando k for 0, aparece o y menos 1. E esse y menos 1 ele é inicializado com x igual a 0, mas qualquer valor que a gente colocasse aqui ia dar na mesma, porque esse cara aqui, ó, o t0 é 1, 1 menos 1, 0, então na primeira iteração esse cara aqui não influencia. Então tudo bem, colocar o y menos 1 igual a x0 está ótimo. E a gente pode implementar esse algoritmo. Esse algoritmo é super simples de implementar, porque o passo, ele novamente é muito parecido com o método de máxima descida, né? Só que a gente precisa armazenar o y anterior para ter esse histórico. A gente precisa, antes de atualizar o t, armazenar o t anterior, porque na fórmula aparece o t anterior e o novo t, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. A gente precisa atualizar o t seguindo aquela fórmula, né? Meio vezes 1 mais raiz quadrada de 1 mais 4 vezes t ao quadrado. E depois a gente atualiza a iteração, não é exatamente o tamanho de a direção de máxima descida, mas a combinação entre y e y anterior, conforme dado pela fórmula. E vamos apendando aqui na nossa lista de iterações para a gente ter o histórico. O método é muito fácil de implementar e ele roda exatamente o mesmo tempo de execução. Não vou rodar de novo aqui, porque como eu estou gravando, a CPU está um pouquinho mais ocupada e vai rodar mais, vai levar mais tempo do que levaria, mas 7 segundos é o mesmo tempo, essencialmente, do que levou o método do gradiente para rodar 100 iterações. Calculamos aqui os valores da função objetiva em cada uma das iterações e a gente vai plotar isso para ver o que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha aqui no que acontece. E aqui a gente vê que a reconstrução de Nesterov ela já está muito mais próxima da original do que estava após 100 iterações a reconstrução pelo método do gradiente. Abaixo eu vou comparar os dois métodos. Em laranja está a curva do valor da função objetivo obtida pelo método de Nesterov. A gente vê que o valor da função objetivo está bem abaixo do valor da função objetivo obtida pelo método do gradiente. Essa aqui é a mesma curva que a gente viu lá em cima. Então o método de Nesterov, ele de fato é um método rápido, pelo menos no sentido de que ele é mais rápido do que o método do gradiente. Mas ele é rápido em outros sentidos matemáticos que podem ser um pouco mais precisos. Eu recomendo novamente a leitura do paper do Nesterov, é um paper excelente. E aqui a gente tem na esquerda a imagem obtida pelo método do gradiente e à direita a imagem obtida pelo método de Nesterov, com o mesmo tamanho de passo após o mesmo número de iterações, 100 iterações. A gente vê que a imagem obtida pelo método de Nesterov tem bem menos artefatos, já está mais próxima visualmente do que era a imagem original que a gente desejava reconstruir, né? Isso é um fato causado
Porque o algoritmo é mais rápido. Ele é mais rápido, ele chega mais rápido na imagem que a gente deseja reconstruir. Então, o que a gente pode concluir após essa nossa exposição aqui? Bom, primeiro, relembrando que métodos de primeira ordem, eles vão utilizar apenas o gradiente e talvez, se a gente for utilizar a busca direcional aqui, com critério de descida suficiente, aí ele vai utilizar também o valor da função objetivo. Esses problemas, como eles computacionalmente exigem pouco, exigem somente o gradiente, o valor da função objetivo, eles são apropriados para problemas de grande porte, como esses exemplos que eu mostrei aqui em reconstrução de imagem. Tá? E um exemplo de método de primeira ordem, talvez o mais óbvio, é o método de máxima descida, ou o método do gradiente, as duas coisas são a mesma coisa, né? Dois nomes para a mesma coisa. Mas ele é lento. E o método de Nesterov é um método rápido de primeira ordem. O método de máxima descida ele é apropriado para funções que também sejam não convexas, isso é verdade. Mas se você está minimizando uma função objetivo convexa e suave, suave no sentido de que o gradiente dela é Lipschitz, você tem que usar o método de Nesterov e não o método do gradiente, tá? Eu dei um exemplo aqui em que talvez seja possível, que é possível, né, utilizar o método dos gradientes conjugados, que é a função é quadrática. Então, talvez nesse caso do exemplo, você possa usar e seja mais eficiente. Estou planejando fazer uma aula para comparar as duas coisas, o método dos gradientes conjugados. Mas, se for uma função convexa mais geral, que tiver o gradiente Lipschitz, você pode utilizar o método de Nesterov. E eu aconselho que utilize o método de Nesterov e não o método de máxima descida. Por quê? Porque o método de Nesterov possui um custo computacional por iteração que é idêntico ao método do gradiente. O tempo computacional muda pouquíssimo. Ele converge muito mais rapidamente para a solução, se você for pensar em termos de número de iterações. Né? E a implementação é extremamente simples. Se você consegue implementar o método de máxima descida, você consegue implementar o método de Nesterov. Tá? É isso, pessoal. A aula de hoje foi somente para apresentar para vocês o método de Nesterov de fato. Ele já tem aí 41 anos de existência, né? Quando eu entrei no meu curso de matemática aplicada lá em 1995, era recente, não era uma coisa que era ensinada nos cursos de otimização não linear, mas hoje, já passados mais de 40 anos da sua criação, é o conhecimento comum e é o conhecimento que deve estar no hall de algoritmos ensinados em otimização não linear, e é por isso que eu gravei essa aula para vocês. Um abraço. Pessoal, comentários a respeito desse formato, por favor, podem colocar aqui. Elogios, críticas, tudo será muito bem-vindo. Se tiver dúvidas, eu vou, na medida do possível, tentar tirar elas aqui nos comentários também. Um grande abraço e até a próxima.